Seja bem-vindo à nossa devocional e hoje eu gostaria de conversar sobre a história de Joquebede. Quem foi Joquebede? Joquebede morava no Egito em torno de 1400 anos antes de Cristo. E a sua família, seus pais, avós tinham sido escravos lá no Egito e ela também era escrava. E ela estava vivendo numa época terrível porque ela engravidou e havia uma lei do faraó que todas as crianças do sexo masculino que nascessem deveriam ser mortas pelas parteiras. E ela teve um filho nessa época, mas ela conseguiu esconder essa criança durante 3 meses. Daí ela então teve uma ideia. Ela colocou esse bebê num cesto e colocou no rio Nilo, na beira do rio, e deixou a sua filha, a Miriam, tomar conta do seu irmão. Ali então aconteceu que a filha do faraó foi tomar um banho com as suas ajudantes e quando viu aquele bebê, ela se encantou com ele e decidiu adotá-lo. Prontamente, Miriam aparece e fala assim, olha, você quer uma mãe de leite para ele? E ele então concorda. E o Moisés é chamado, esse garoto, ele vai ser cuidado pela própria mãe, né? Olha só, caminhos surpreendentes de Deus. Bem, o tempo passa e Moisés cresce e a gente sabe toda a história, quanta coisa maravilhosa que aconteceu. Mas o que eu queria dizer para você é que não importa a situação, o que nós estamos passando, o contexto que nós estamos vivendo. Às vezes, filhos rebeldes, dívidas, marido incompreensível, planos que estavam tão certos, mas que foram pelo ralo. Eu não sei, mas a gente, independente do que está acontecendo, nós precisamos tomar posição, não podemos ser reféns das circunstâncias que nós estamos. O rio era imenso, cheio de crocodilos, os maiores do mundo, mas era a única maneira que ela podia deixar o seu filho sobreviver, era colocar lá. E eu sei que com Deus na nossa história, nenhum crocodilo, nenhum faraó, nenhum pau, nada, né, nenhuma correnteza vai tocar naquilo que é nosso. Essa história de Joquebede é uma história que me fala muito ao coração. Eu tenho que fazer tudo o que eu posso, que tiver ao meu alcance e confiar no Deus do impossível. Aquilo que não tenho recursos é com Deus, e Deus, Ele nos atende, Ele nos ajuda, sabe? Essa história de Joquebede me fascina. Sabe qual era o sonho de Joquebede quando ela colocou aquele bebê no cesto ali no rio? O sonho dela era que o filho sobrevivesse, mas Deus tinha um sonho muito maior. Deus queria que aquele menino, Moisés, se tornasse o maior líder que o mundo já conheceu. Moisés foi um legislador, foi um sanitarista, Moisés foi um arquiteto, foi um líder. E o mais lindo de tudo é que em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, diz que Moisés foi amigo de Deus. O maior título que alguém poderia ter. Moisés, amigo de Deus. Esse é o nosso Deus que surpreende. A própria mãe, né, foi cuidar do seu filhinho, né? Esse é um Deus que nos surpreende. Vê aquele bebê condenado à morte, um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Que a gente possa colocar nossa luta, nossos problemas, nossas dificuldades, nossos sonhos no cesto de Deus e deixar Deus escrever nossa história. Faraó nenhum pode escrever nossa história, é Deus na história. E Joquebede, a sua atitude tão pequena, tão humilde, era o que ela podia fazer, se transformou em algo extraordinário e ela foi honrada por Deus.
Em Hebreus capítulo 11, versículo 23, essa mulher está na galeria da fé, uma mulher que não se acovardou pelo decreto do rei. Ela criou seu filho Moisés e criou Moisés na fé do seu povo e marcou a história de Moisés, porque muitos anos depois Deus usou Moisés para tirar o seu povo do Egito, daquela escravidão. Eu não sei, nós temos, assim, nós somos anônimos, né? Mas a gente, como mãe, como esposa, nós podemos fazer algo especial, transmitir a fé em Deus para os nossos filhos. E isso vai fazer uma grande diferença. Fazer com que os nossos filhos creiam nesse Deus extraordinário, Deus do impossível. Porque os nossos gestos, as nossas palavras, elas são marcas impressas. Meus amados que estão me ouvindo, pais, mães, o mundo inteiro pode se esquecer de vocês, mas seus filhos jamais se esquecerão daquilo que vocês falaram, daquilo que vocês fizeram. Serão marcas impressas que poderão fazer grande diferença na vida dos seus filhos. Que como pais nós possamos transmitir algo novo, algo especial, uma fé num Deus que não nos abandona, que nós possamos ser construtores de altares, né? Na nossa casa, na nossa família, altares ao Deus vivo, único e verdadeiro. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim como Ele fez na vida de Joquebede, Ele pode fazer na sua vida e na minha, se nós confiarmos nele. Em nome de Jesus, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.